Lendo a Bíblia em um ano. Dia 172. Primeira leitura. 2 Reis, capítulo 1, versículo 1, ao capítulo 2, versículo 25. Depois da morte de Acabe, o rei dos Moabitas se revoltou contra Israel. E o rei Acasias caiu pelas grades de um quarto do andar superior em Samaria e ficou ferido. Então enviou mensageiros e lhes disse: vão consultar Baal-zebub, deus de Ecrom, para saber se vou sarar desta doença. Mas o anjo do Senhor disse a Elias, o tesbita: levante-se, vá encontrar-se com os mensageiros do rei de Samaria e pergunte-lhes: será que não há Deus em Israel para que vocês estejam indo consultar Baal-zebub, deus de Ecrom? Por isso, assim diz o Senhor: da cama em que está deitado você não sairá mais, você certamente morrerá. Então, Elias foi embora. Os mensageiros voltaram para o rei e este lhes perguntou: o que houve? Por que voltaram? Eles responderam: um homem veio ao nosso encontro e nos disse que deveríamos voltar para o rei que nos havia mandado e dizer o seguinte: assim diz o Senhor, será que não há Deus em Israel para que você esteja mandando consultar Baal-zebub, deus de Ecrom? Portanto, da cama em que está deitado você não sairá mais, você certamente morrerá. Então, o rei perguntou: qual era a aparência do homem que veio ao encontro de vocês e falou tais palavras? Eles responderam: era um homem vestido de pelos, com um cinto de couro na cintura. Então o rei disse: é Elias, o tesbita. Então o rei enviou um capitão de 50 com seus 50 soldados em busca de Elias. O capitão subiu o monte em cujo topo Elias estava sentado e lhe disse: homem de Deus, o rei está ordenando que você desça daí. Mas Elias respondeu ao capitão de 50: se eu sou homem de Deus, que desça fogo do céu e consuma você e os seus 50 soldados. Então desceu fogo do céu e consumiu o capitão e os seus 50 soldados. O rei enviou outro capitão de 50 com os seus 50 soldados. Ele subiu o monte e disse a Elias: homem de Deus, o rei está ordenando que você desça daí imediatamente. Elias respondeu: se eu sou homem de Deus, que desça fogo do céu e consuma você e os seus 50 soldados. Então fogo de Deus desceu do céu e consumiu o capitão e os seus 50 soldados. O rei enviou um terceiro capitão de 50 com os seus 50 soldados. Este terceiro capitão de 50 subiu o monte, pôs-se de joelhos diante de Elias e lhe suplicou: homem de Deus, peço, por favor, que a minha vida e a vida destes seus servos, os 50 soldados, seja preciosa aos seus olhos. Porque desceu fogo do céu e consumiu aqueles 2 primeiros capitães de 50 com os seus 50 soldados. Agora, porém, que a minha vida seja preciosa aos seus olhos. Então, o anjo do Senhor disse a Elias: desça com este, não tenha medo. Ele se levantou, desceu com ele e se apresentou ao rei. Elias disse ao rei: assim diz o Senhor, por que você enviou mensageiros para consultar Baal-zebub, deus de Ecrom? É porque não há Deus em Israel cuja palavra se possa consultar? Portanto, da cama em que está deitado você não sairá mais, você certamente morrerá. E assim, Acasias morreu, segundo a palavra do Senhor anunciada por Elias. E Jorão, irmão de Acasias, começou a reinar em seu lugar, no 2º ano do reinado de Jeorão, filho de Josafá, rei de Judá. Isto porque Acasias não tinha filhos.
Quanto aos demais atos de Acasias e ao que fez, não está tudo escrito no livro da história dos reis de Israel? Quando o Senhor estava para tomar Elias ao céu num redemoinho, Elias saiu de Gilgal em companhia de Eliseu. E Elias disse a Eliseu: fique aqui, porque o Senhor me enviou a Betel. Mas Eliseu disse: tão certo como vive o Senhor e como você vive, não o deixarei ir sozinho. E assim foram até Betel. Os discípulos dos profetas que estavam em Betel saíram ao encontro de Eliseu e lhe perguntaram: você sabia que hoje o Senhor levará o seu mestre, elevando-o por sobre a sua cabeça? Ele respondeu: sim, também eu já sei, mas não digam nada. Então Elias disse a Eliseu: fique aqui, porque o Senhor me enviou a Jericó. Mas Eliseu disse: tão certo como vive o Senhor e como você vive, não o deixarei ir sozinho. E assim foram a Jericó. Então os discípulos dos profetas que estavam em Jericó se aproximaram de Eliseu e lhe perguntaram: você sabia que hoje o Senhor levará o seu mestre, elevando-o por sobre a sua cabeça? Ele respondeu: sim, também eu já sei, mas não digam nada. Mais uma vez, Elias disse a Eliseu: fique aqui, porque o Senhor me enviou ao Jordão. Mas Eliseu disse: tão certo como vive o Senhor e como você vive, não o deixarei ir sozinho. E assim, os dois foram juntos. 50 homens dos discípulos dos profetas foram e ficaram a certa distância, quando ambos pararam junto ao Jordão. Então Elias pegou seu manto, enrolou-o e bateu com ele nas águas. As águas se dividiram para os dois lados e ambos passaram em seco. Quando eles tinham passado o Jordão, Elias disse a Eliseu: diga o que você quer que eu faça por você antes que eu seja levado embora. Eliseu disse: quero receber por herança porção dobrada do seu espírito. Elias respondeu: você fez um pedido difícil, mas se você me vir quando eu for levado embora, será como você pede. Porém, se não me vir, não será assim. Enquanto iam caminhando e falando, eis que um carro de fogo com cavalos de fogo os separou um do outro, e Elias subiu ao céu num redemoinho. Ao ver isso, Eliseu gritou: meu pai! Meu pai! Carros de Israel e seus cavaleiros! E nunca mais ele viu Elias. E pegando a sua própria roupa, rasgou-a em duas partes. Então levantou o manto de Elias que havia caído e voltou para a margem do Jordão. Pegou o manto de Elias que havia caído, bateu com ele nas águas e disse: onde está o Senhor, Deus de Elias? Quando ele bateu nas águas, elas se dividiram para os dois lados, e Eliseu passou. Os discípulos dos profetas que estavam defronte em Jericó viram isso e disseram: o espírito de Elias repousa sobre Eliseu. Foram ao encontro de Eliseu e se prostraram diante dele em terra, e disseram a Eliseu: eis que entre os seus servos há 50 homens valentes, deixe-os ir em procura do seu mestre. Pode ser que o Espírito do Senhor o tenha levado e lançado em algum dos montes ou em algum dos vales. Porém, ele respondeu: não mandem ninguém. Mas eles insistiram com ele, até que, constrangido, lhes disse: podem enviar os homens. E enviaram 50 homens, que o procuraram durante 3 dias, porém não o acharam. Então voltaram para junto de Eliseu, que tinha ficado em Jericó, e ele lhes disse: eu não disse que vocês não deveriam ir? Os homens da cidade disseram a Eliseu: eis que esta cidade é bem situada, como o Senhor pode ver. Porém, a água não é boa e a terra é estéril.
ele disse: tragam-me um prato novo e ponham nele sal. E eles trouxeram. Então Eliseu foi até a fonte e jogou o sal na água e disse: assim diz o Senhor, tornei saudável esta água, ela não será mais causa de morte nem de esterilidade. E aquela água ficou saudável até o dia de hoje, segundo a palavra que Eliseu tinha dito. Então Eliseu partiu dali para ir a Betel. Estando ele a caminho, uns rapazinhos saíram da cidade e zombavam dele, dizendo: suba, seu careca! Suba, seu careca! Eliseu se virou para trás, viu os rapazinhos e os amaldiçoou em nome do Senhor. Então 2 ursas saíram do bosque e despedaçaram 42 deles. Dali, Eliseu foi para o Monte Carmelo, de onde voltou para Samaria. Segunda leitura. Atos, capítulo 13, versículo 42, ao capítulo 14, versículo 7. Quando Paulo e Barnabé estavam saindo, as pessoas pediram que, no sábado seguinte, lhes falassem estas mesmas palavras. Terminada a reunião na sinagoga, muitos dos judeus e dos prosélitos piedosos seguiram Paulo e Barnabé, e estes, falando com eles, os persuadiam a continuar firmes na graça de Deus. No sábado seguinte, quase toda a cidade se reuniu para ouvir a palavra do Senhor. Mas os judeus, vendo as multidões, ficaram com muita inveja e, blasfemando, contradiziam o que Paulo falava. Então, Paulo e Barnabé, falando ousadamente, disseram: era necessário pregar a palavra de Deus primeiro a vocês, mas, como vocês a rejeitam e se julgam indignos da vida eterna, eis que nos voltamos para os gentios, porque o Senhor assim nos determinou. Eu coloquei você como luz dos gentios, a fim de que você seja para a salvação até os confins da terra. Os gentios, ouvindo isto, se alegravam e glorificavam a palavra do Senhor, e creram todos os que haviam sido destinados para a vida eterna. E a palavra do Senhor se espalhou por toda aquela região. Mas os judeus instigaram as mulheres piedosas de alta posição e os principais da cidade e levantaram perseguição contra Paulo e Barnabé, expulsando-os do seu território. E estes, sacudindo contra eles o pó dos pés, foram para Icônio. Os discípulos, porém, estavam cheios de alegria e do Espírito Santo. Em Icônio, Paulo e Barnabé entraram juntos na sinagoga judaica e falaram de tal modo que veio a crer grande multidão, tanto de judeus como de gregos. Mas os judeus que não tinham crido incitaram e irritaram os ânimos dos gentios contra os irmãos. Entretanto, Paulo e Barnabé ficaram bastante tempo em Icônio, falando ousadamente no Senhor, o qual confirmava a palavra da sua graça, concedendo que, por mão deles, se fizessem sinais e prodígios. Mas o povo da cidade se dividiu. Uns eram pelos judeus, outros pelos apóstolos. Então, surgiu um movimento entre os gentios e os judeus com o apoio das suas autoridades para os maltratar e apedrejar. Quando Paulo e Barnabé souberam disso, fugiram para Listra e Derbe, cidades da Licaônia, e para as regiões vizinhas, onde anunciaram o Evangelho. Terceira leitura. Salmos, capítulo 139, versículos 1 a 24. Ao mestre de canto, Salmo de Davi. Senhor, Tu me sondas e me conheces. Sabes quando me sento e quando me levanto. De longe conheces os meus pensamentos. Observas o meu andar e o meu deitar,
e conheces todos os meus caminhos. A palavra ainda nem chegou à minha língua, e tu, Senhor, já a conheces toda. Tu me cercas por todos os lados e pões a tua mão sobre mim. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, é tão elevado que não o posso atingir. Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda ali a tua mão me guiará e a tua mão direita me susterá. Se eu digo, as trevas com certeza me encobrirão e a luz ao redor de mim se fará noite, até as próprias trevas não te serão escuras e a noite é tão clara como o dia. Para ti, as trevas e a luz são a mesma coisa, pois tu formaste o meu interior, tu me teceste no ventre de minha mãe. Graças te dou, visto que de modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram a minha substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado quando nenhum deles ainda existia. Que preciosos para mim, ó Deus, são os teus pensamentos! E como é grande a soma deles! Se os contasse, seriam mais do que os grãos de areia. Quando acordo, ainda estou contigo. Como eu gostaria, ó Deus, que acabasses com os perversos. Afastem-se, pois, de mim, homens violentos. Eles se rebelam contra ti, e como teus inimigos, falam coisas ruins. Acaso não odeio os que te odeiam, Senhor? E não desprezo os que se levantam contra ti? Eu os detesto com um ódio completo. Para mim, são inimigos de fato. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Quarta leitura. Provérbios, capítulo 17, versículos 19 a 21. Quem ama a discórdia, ama o pecado. O que faz alta a sua porta, facilita a própria queda. O perverso de coração jamais encontra o bem, e o que diz coisas más, acaba em desgraça. Quem gera um tolo, faz isso para sua própria tristeza. O pai do insensato não terá alegria.